Encontra em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 27, versículo 29. Glória a Deus. Aleluia, papai. Atos dos Apóstolos 27, verso 29, que diz assim: E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram à polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém, amados? Podeis tomar os assentos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu cheguei no culto, sentei ali, e o pastor me chamou. Hoje você vai trazer a palavra. Eu falei, meu Deus. Amém. Mas, queridos, nós não podemos recuar, porque a palavra do Senhor diz que Deus não vem trazer os covardes. E eu não sou diferente. E a palavra do Senhor, o hino que as irmãs louvou, aleluia, confirmou a palavra, e diz que Deus não desiste dos seus escolhidos. E eu aceitei a Jesus, fiquei 1 ano na casa do Senhor e afastei, e fiquei uns 8 anos, 9 anos afastado. Mas em todo esse tempo, Deus, Ele esteve comigo, livrando e guardando. Amém, amados? A palavra do Senhor nesta noite nos fala sobre tempestade, terceira viagem de Paulo, e diz que veio sobre aquele barco uma grande tempestade. Quando fala de tempestade, falamos de problema, de dificuldade. E a palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, nós temos que animar no Senhor, porque só dele, amados, veio o nosso socorro. O homem, ele é falho. Se nós esperarmos no homem, ele vai nos desapontar. Mas se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, lançar toda a nossa ansiedade no Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. 4 âncoras foram lançadas. Âncora, ela serve para segurar o barco, para não deixar o barco dar sobre aqueles rochedos. E eu queria falar, amados, nesta noite, sobre essas 4 âncoras, que na vida do crente tem um poder, né, amados? A palavra do Senhor diz que se nós edificarmos a nossa casa sobre a areia, quando vier a tempestade, ela vai cair, ela não vai aguentar. Mas se nós edificarmos a nossa casa sobre uma rocha, pode vir o vento que vier, essa casa ela não vai cair, ela vai permanecer firme. Aleluia. Ela pode até balançar, amados, mas ela não vai cair. E a primeira âncora na vida do servo de Deus é a oração. Nós vemos na Bíblia muitos homens que oraram para ter vitória, e eu escolhi 2 para estar meditando com os irmãos nessa noite. 2 homens de Deus que, quando vieram à luta, eles não pensaram 2 vezes e colocou-se a orar, a buscar a Deus, e Deus, Ele deu vitória. Primeiro foi Davi. Davi, na cidade de Ziclag, ele saiu com seus homens. Quando retornaram à cidade, se encontra um cenário terrível. Tudo foi queimado, e ali os amalequitas sequestraram as mulheres, os filhos de todos aqueles homens. E quando eles se deparam com aquela situação, entra todo mundo em desespero. E Davi colocou, amados, a buscar a Deus, a orar ao Senhor.
Quando vier a dificuldade, nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar de Deus. Aqui em Samuel 38, diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançarei? E o Senhor me disse: persegue-a, porque de certo alcançará, e tudo libertará. Amém, amados? Está vendo como a resposta, a providência de Deus em nossas vidas, quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, quando nós reconhecemos que só o Senhor, Ele pode suster todas as nossas necessidades. E Davi orou a Deus, e Deus deu permissão a Davi para ir buscar, para ir seguir aquela tropa. Amém, amados? E em Crônicas, segundo as Crônicas, acontece outra situação semelhante com Josafá. Aqui, segundo as Crônicas 20, capítulo 9, diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amém, amados? Sabemos quando nós passamos por necessidade, quando nós clamamos a Deus, Ele vai nos ouvir e vai dar-nos sabedoria para lidar com a situação. Amém? Segunda âncora que nós vamos aprender nesta noite: quando vier a tempestade sobre as nossas vidas, a segunda âncora é a palavra do Senhor. Porque nós temos que ter a palavra para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus. Aqui em Mateus 4, nós sabemos sobre essa passagem, sobre a tentação de Jesus, que o diabo tenta Jesus. E qual foi a arma que Jesus usou para vencer o diabo? A palavra de Deus. Aqui em Mateus 4, verso 3, diz assim: e chegando-se a ele, o tentador, disse-lhe: tu és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está vendo, meus amados? Quando nós temos a palavra do Senhor, pode vir o tentador, porque o tentador está aí para lançar. Ele mostrou a Jesus todas aquelas maravilhas, promessas, falsas promessas, para dar para Jesus. Mas Jesus já tinha o conhecimento, ele tinha a palavra do Senhor. E ele disse: não, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém, amados? Passamos para a segunda âncora. Aleluias. Jeremias 17 diz: a terceira âncora que nós devemos ter é a esperança. É esperar no Senhor. Louvado seja Deus. Diz aqui em Jeremias 17, 7, diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Está vendo, irmãos? Na hora da angústia, na hora de sequidão, na hora do problema, nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que ter essa esperança viva no Senhor, sabendo que dele vem o nosso socorro, vem a providência de Deus. O salmista Davi diz que
Elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Que o nosso socorro está no Senhor. Quando nós colocamos a nossa esperança, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, o socorro vem. Não adianta levantar luta, não adianta levantar tempestade, porque vai cair por terra, porque fiel é aquele que nos dá graça, nos dá vitória. Aleluia! E quarta âncora para nós terminarmos é a fé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Temos muitos exemplos de fé. Nós vamos ver, nós vamos meditar na Bíblia. Tem muitos exemplos. Nós passaremos a noite aqui falando sobre esses exemplos. Nós vemos ali Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, que eles, não importa, eles entram, mas não negam Jesus. Aquilo é um ato de muita fé. Louvado seja Deus. E aqui em Mateus eu escolhi essa passagem aqui sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela foi curada daquele fluxo de sangue. Louvado seja Deus. Mateus 9, versículo 20 diz: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão-somente tocar a sua veste, ficarei sã. Amém, amados? Então vemos aqui que essa mulher, ela não olhou para a tempestade, ela não olhou para aquela dificuldade, ela padecia de um fluxo de sangue, já tinha gastado todo o seu dinheiro. Nós sabemos nós conhecemos essa passagem, e fala que ela buscou o socorro dela em muitos os lugares. Eu quero dizer para a amada igreja nesta noite, o nosso socorro está aqui nesta noite. Aleluia! Aquela mulher, ela procurou socorro no seu dinheiro, mas ela gastou tudo e o socorro não veio. Louvado seja Deus. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, aleluia, ela falou: essa é a minha oportunidade. Eu não vou olhar para essa multidão, tão somente eu quero tocar no Senhor, porque eu sei. Aquela confiança bateu no coração daquela mulher, e ela disse: eu sei que se eu tocar no Senhor, eu serei curada. Então nós temos que tocar de uma forma tremenda no Senhor. O tocar aqui é acreditar, é ter essa confiança em nosso coração, que se nós buscarmos, se nós entregarmos a Ele, o socorro vai vir, amados. E a palavra de Deus diz que aquele povo ficou no barco, e não podemos abandonar o barco, ainda que venham grandes tempestades. Paulo ali estava naquele barco, e eles teve vitória, porque eles não abandonaram o barco, eles creram, eles acreditaram no Senhor. Amém, amados? Amém. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu sei que preparado eu não estava, o pastor me pegou de surpresa, mas nós temos que sair para a guerra, nós temos que levar a nossa arma. Nós temos que nos preparar a cada dia, porque o inimigo, ele não avisa, né? Quando ele vai vir em nossas vidas, ele vai fazer algo para que nós venhamos afastar da presença do Senhor, ele não avisa. Então nós temos que estar vigilantes, nós temos que orar mais, nós temos que jejuar, porque a palavra do Senhor diz para nós orarmos e jejuarmos. Amém, irmãos? Fique com essa palavra e ore por mim, para que Deus venha dar graça, para que cada dia nós venhamos estar mais na presença do Senhor, porque aqui estamos só uma passagem, e aqui não é o nosso descanso. O nosso descanso é quando chegarmos na Nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe a cada um em nome do Senhor.